Olá, tudo bem? Em São José dos Campos, 205 candidatos a pais adotivos estão registrados no Cadastro Nacional de Adoção. Eles se somam a mais de 30 mil cadastros em todo o país. O tempo de espera depende de restrições quanto à idade, cor da pele, doenças e deficiências. O sistema implantado em 2008 ganhou uma nova versão em 2015, que permite o cruzamento de dados de maneira simplificada. Para falar sobre adoção, nós conversamos com o promotor da Vara da Infância e Juventude de São José dos Campos. Ele explica as diferenças entre tutela, guarda e adoção, além de contar quais etapas a serem cumpridas e como os requisitos estão menos rígidos. Com a palavra, o promotor de justiça, Fausto Junqueira de Paula. Então, assim, a adoção, ela com o ECA, ela mudou o seu objetivo. A adoção, antigamente, era para resolver o problema do casal que não tinha filhos. Então você vê que os requisitos eram muito fechados. O casal tinha que ser casado, tinha que ser homem e mulher, não podia ter filhos, né? Isso foi evoluindo ao longo do século passado e escoou na Constituição de 88, depois no Estatuto da Criança e Adolescente. Hoje a adoção visa resolver, assim, primeiramente o problema social do país de crianças vitimizadas. Esse é o objetivo da adoção. Então nós vamos ver que os requisitos são bastante facilitadores. Então hoje uma pessoa com 18 anos de idade, solteira, teoricamente pode adotar. Né? É evidente que não é só a idade. Então a idade mínima para adotar são 18 anos. E é preciso que tenha uma diferença entre adotante e adotado de 16 anos de idade. Duas pessoas, elas podem adotar em várias situações. Né? Então sendo casadas, legalmente casadas, isso sempre pode. Mas também pode hoje os companheiros, a união estável, desde que ambos tenham estabilidade conjugal, que é um casamento ou uma união estável já amadurecida. Tal. Isso é então é possível a adoção. Também é possível se for uma união homoafetiva. Né? Isso os tribunais, a jurisprudência, elas hoje são... Esse tipo de adoção já está bem sedimentada. Então, casamento homossexual, quer dizer, uma união homoafetiva por casamento ou por união estável, também é possível adoção. E é curioso, o divorciado e o separado também pode adotar, né? Desde que eles já estavam com a criança ou com o adolescente no tempo da sociedade conjugal, da união. Então, se já tinham a criança consigo durante o tempo que estavam juntos, e agora estão se separando, ou são divorciados, ou ex-companheiros, podem adotar também conjuntamente, desde que apresente um acordo a respeito de guarda e visita. É lógico que a pessoa tem que ter uma condição mínima, né, econômica para poder adotar. Né? Mas isso aí não é o principal, não é o que vai ser uma vedação para adoção se ela for uma pessoa pobre. O pobre pode adotar sem problema nenhum. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer quando quer adotar, tem o desejo de adotar, é buscar o cadastro. Se cadastrar na Vara da Infância e Juventude da sua comarca. É a primeira providência. Né? A partir daí, vai ser orientado dos requisitos, da documentação que tem que ser juntada. Existe um processo de cadastramento, um processinho de cadastramento que deve ser feito. Né? Então aqui em São José dos Campos, procura a Vara da Infância e Juventude. Depois é feita uma avaliação psicológica. O casal se submete a avaliação psicológica. Junta a psicóloga do juízo, depois uma avaliação social, aí vem para a manifestação da promotoria, que vai ver, né, se o casal reúne ou a pessoa reúne condições psicológicas e sociais para a adoção, e vai para a decisão judicial. O juiz, acolhendo aquele pedido, insere o casal no cadastro de adoção. Hoje nós temos 5.500 crianças e adolescentes cadastrados no Brasil. Então aumentou bem o número. Mas são 31 mil casais ou pessoas interessadas em adoção. Hoje nós temos aqui em São José dos Campos aproximadamente uns 170 casais, 200. Na verdade o número atualizado são acho que 205 casais cadastrados. Hoje na remodelação que a gente pretende fazer, que eu pretendo fazer no curso de adoção, também para dar para esse casal a visão da realidade. Né? Não criar uma expectativa, às vezes, que vai adotar a criança amanhã.
Pode surgir no mês várias crianças, mães que estão entregando o filho para adoção, gravidez indesejada, enfim. E pode ser que um mês não surja nenhuma. A remodelação do curso de adoção passa por você abrir espaço para discutir adoção tardia, adoção interracial, adoção de deficientes, né? Se hoje alguém quiser adotar um menino que eu tenho lá de 5 anos de idade que tem deficiência, adota amanhã. Então vai da restrição do casal. Se o casal quer uma criança com menos de 1 ano de idade, 2 anos de idade, vai esperar. Mas não é toda hora que vai surgir, e quando surgir, todos da frente vão ser consultados, que têm essa mesma intenção, e o que tiver mais à frente vai ter a preferência. Mais antigo vai ter a preferência. A adoção ela pode ser feita, e é até a regra, né, com o consentimento dos pais. Não é preciso que os pais biológicos deixem a situação gerar uma lesão de direito, né, um abandono, maus tratos, para que a justiça vá lá e tome e processe a mãe e o pai. Se a mãe sentir, o pai sentir que não tem condições de cuidar do filho, às vezes por uma gestação acidental, uma mãe com vários problemas pessoais, ela procura a vara da infância. Procura a vara da infância e diz que quer entregar o filho para adoção. Ou ela sendo gestante, ou já nasceu a criança, né? O que vai fazer a vara da infância? Vai acolher aquela vontade dela, vai orientá-la a respeito dos efeitos do consentimento. Não tem necessidade de abandonar essa criança, de jogar essa criança clandestinamente, como a gente vê às vezes, encontra uma criança, um bebê jogado, né? Está exposto a um perigo de morte, né? Não tem necessidade disso. A adoção, ela atribui a condição de filho ao adotado. Então ela entra na família como filho mesmo, né? Com todos os direitos e as incumbências e deveres de um filho dentro de uma família, né? Sem proibido qualquer tipo de discriminação do filho adotado do filho natural. Você olha o documento da certidão, é filho normal. Não se fala em adoção mais. Depois que fez a adoção, acabou a adoção, aí é família. E é definitivo, é para sempre, né? Não é uma coisa provisória. A guarda e a tutela são provisórias, né? A guarda e a tutela é até completar a maioridade. Cuida durante aquele período. A diferença é que na tutela você tem a administração também de bens, de patrimônio, quando tem, e o tutor ele é representante, né? Ele pode representar a criança e o adolescente, que é o seu pupilo. O guardião, de regra, não é representante. Ele é um guardião apenas, tem as funções todas de cuidado, de zelo, mas se ele precisar representar aquela criança, ele precisa pedir ao juízo o direito de representação. Então, uma escala assim de desejo para resolver o problema da criança, a gente quer primeiro a adoção, depois uma tutela, depois a guarda. Porque nessa ordem, a criança tem mais proteção, né? Mas, às vezes, você vai colocar em guarda e tutela, por conta de colocar junto a um avô, por exemplo, que é, naquele caso concreto, a pessoa mais indicada para ficar com a criança. E a adoção não pode ser feita por avós, de regra não pode ser feita, é uma vedação na lei, né? Então aí se resolve com a guarda ou com uma tutela aquela situação daquela criança. Segundo o promotor, o encaminhamento para adoção não é prioritário. A primeira opção é a reintegração à família natural ou estendida. Ele defende mudanças nos 6 abrigos de São José dos Campos, que acolhem mais de 50 crianças e adolescentes. Ao contrário do que se imagina, a criança que está acolhida, e nós temos bastante crianças acolhidas aqui, mais de 50 crianças acolhidas, 60, a prioridade não é colocá-la em adoção. A prioridade da lei, da Constituição, é reintegração na família natural, né? Tem que se tentar exaustivamente, com todos os esforços, a recolocação familiar. E se você não consegue recolocar junto aos pais, a ordem, vamos dizer assim, a segunda alternativa é tentar colocar na família extensa, na família ampliada, que são os parentes com afinidade. Então são tios, avós, porque o titular do direito, vamos dizer, da adoção, né, que a gente chama, na verdade, de convivência familiar, é a criança, não é o adulto. Então é ela que tem que ser a beneficiária da adoção, né? A adoção tem que representar vantagens para a criança. E para ela é muito melhor ser colocada junto a um parente, um tio que ela tem afinidade, ou mesmo um avô que não vai poder adotar,
mas ele vai ter a tutela, vai ter a guarda, porque a ruptura com a família natural, ela pode ser muito traumática para a criança. Agora, tem uma parte que não, as pessoas não querem, né? Que são os adolescentes. Então, tem adolescentes aqui que não tem mais chance de voltar para a família natural, não tem ninguém na família extensa que queira, né? E também não tem nenhum candidato à adoção apto ou com intenção de adotá-los. Então, esses meninos permanecem acolhidos, né? Agora, com o Cadastro Nacional, a esperança é que isso no Brasil, circulando os nomes no Brasil, a gente consiga se fazer colocações em outras cidades, ou amplia as possibilidades desses adolescentes, né? A lei hoje ela exige que a gente tenha um máximo empenho em desinstitucionalizar. Então, a cada 6 meses é feita uma reavaliação, isso no máximo a cada 6 meses, né? Eu costumo visitar todo mês o abrigo, mas no mínimo a cada 6 meses tem que ser feita uma reavaliação fundamentada por que a criança e o adolescente vão continuar no abrigo. E a lei tem um prazo máximo de 2 anos de acolhimento. Mas tem um salvo lá também, que se ninguém quer a criança, não tem família natural, não tem família substituta, ela fica no abrigo, porque não vai para a rua, né? Aí é uma exceção que acaba às vezes acontecendo bastante. Nós temos 6 abrigos em São José, né? Nós temos um abrigo que é especial, que é o Lar Salete, que cuida de crianças com deficiência severa. Aí nós temos a Cruzada Paroquial, que administra, que é uma associação civil, que tem convênio com a Prefeitura, com o Estado, com a União, e administra a Casa dos Bebês, com crianças de 0 a 6 anos, e Casa dos Meninos, Casa das Meninas, são crianças de 6 até 11 anos, 12 anos. E depois nós vamos ter o abrigo municipal masculino e o abrigo municipal feminino, que cuida de adolescentes, né, de 12 a 17 anos de idade ou 18 incompletos, né, meninos e meninas, são 2 abrigos, né. Então, no total, são 6. Agora, hoje o momento nosso em São José é de remodelação desses abrigos. A promotoria tem um inquérito civil, nós estamos em contato com a prefeitura, que é a responsável, né, de modo geral. Mesmo na Cruzada, o maior repasse é da prefeitura, né? Então a gente está cobrando da prefeitura, por enquanto a prefeitura vem atendendo a contento, né? Mas não com a velocidade que a gente gostaria, né? Por isso o inquérito civil, porque o momento é de remodelação, né? Por exemplo, não separação de grupo de irmãos, é um ponto fundamental. Eu te falei das idades, né? Então você imagina 3 irmãos que foram vitimizados pelos pais, um tem 15, o outro tem 9 e um bebezinho. Então o que vai acontecer? Nós vamos colocar o de 15 num abrigo da municipal, o de 9 na Cruzada e o bebezinho na Casa dos Bebês. Então vai ser uma revitimização. Além de vitimizar, de serem vitimizados pelos pais, o Estado vitimiza de novo, separando os irmãos. Precisamos remodelar também no sentido de capacitar os educadores, né? O educador de abrigo é um profissional extremamente importante. Ele vai lidar diretamente com a criança e com o adolescente vitimizados. Ele precisa ter argumentos, precisa ter motivação, precisa ter capacitação. E hoje a gente conta com o talento individual dele. E temos muito bons educadores, que seriam melhores ainda se fossem mais remunerados, mais capacitados e mais motivados. A gente tem feito aqui um esforço muito grande para que esses meninos e meninas acolhidos fiquem nas melhores escolas e sejam bem atendidos nas escolas. A promotoria estabeleceu aqui uma espécie de um fórum permanente de diretores das escolas dos acolhidos com os gestores dos abrigos, para que eles conversem sobre os casos, né? Porque lógico que esses meninos chegam na escola, muitos deles com problemas, porque quem que vai conseguir aprender matemática depois de ser violentado pelo pai, né? Então, para a gente ser bem assim, direto. Então é preciso que tenha aí todo um cuidado, né? Para ele não ser vítima de bullying lá, não ser maltratado, tanto de um lado como de outro lado. Então a gente tem feito um grande esforço na área da educação, da promotoria, que a gente entende na promotoria que é justamente a educação que vai dar para esse acolhido a condição de vencer a sua vulnerabilidade e quando chegar aos 18 anos,
ter condições de competir com aquela criança que tem família. O programa Com a Palavra fica por aqui. Veja outras entrevistas no nosso canal do YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro.